Bem-vindos à cidade de Taranto, mais uma cidade aqui na Puglia. Olha só que belíssima paisagem, pessoal. Essa é uma cidade que já foi dominada por vários povos, entre eles frações do que hoje é a Grécia. Então nós mostramos para vocês alguns vídeos lá na Calábria, principalmente lá em Crotone, que também foi uma cidade dominada por essas frações gregas e muito influenciada. Aconteceu a mesma coisa aqui, sendo essa cidade uma das principais cidades desse polo grego. Então a cidade já tinha até um povoamento antes da chegada dos gregos, que aportaram aqui, gostaram do clima, gostaram do mar Iônio e aqui ficaram e se estabeleceram. Depois de uma sucessão de povos, pessoal, passaram por aqui e foram dominando a cidade. O que vocês estão vendo ali, por exemplo, é um castelo aragonês, né? Mostramos para vocês os vídeos lá em Zaragoza, Aragão, região do Nordeste espanhol. Nós viemos lá de Bari, onde estamos hospedados. A viagem de trem dura cerca de 1h22 minutos, mais precisamente. E é uma viagem muito tranquila e muito bonita, porque dali observa-se enormes campos de oliveiras, sem fim, uma sucessão de beleza, onde podemos ver um dos principais marcos, né, da economia pugliese. Excelentes os azeites por aqui. Isso não precisa nem dizer, né, pessoal? Chegando aqui, muito interessante porque a cidade tem duas caras. Ela tem uma cara muito antiga, onde a cidade se iniciou propriamente, né, a ânima da cidade. Saindo da estação de trem, a gente observa alguns galpões, meio assim, um estado assim, meio aquela decadência, muitas vezes que acompanha algumas cidades portuárias, mas logo a gente encontra a cidade mais antiga, o Borgo Antigo. Também é instalada essa doce decadência que é muito bonito de se ver. Não estou falando que as coisas devem ficar assim, mas é bonito. Quanto aquilo é importante, o quanto aquilo é sólido. E ali nós visitamos a Catedral da cidade, que é simplesmente um espetáculo. Catedral de San Cataldo, que é o santo padroeiro aqui da cidade de Taranto. Um domo magnífico, e eu posso dizer assim, com muita empolgação. E se trata da catedral ou do domo mais antigo aqui da Puglia. Então, por esse motivo, já valeria a visita. Essa igreja aqui data do século X, então, portanto, ela foi concebida no estilo românico, mas ela apresenta características de diversos tempos, afinal são mais de 10 séculos de catedral e volta e meia ela passava por modernizações de acordo com o gosto de cada época. O fato é que tudo foi feito de forma muito harmônica e você pode visitar gratuitamente, na maior tranquilidade, admirar todo o trabalho que tem ali em todos os detalhes em mármore, não apenas o mármore como pavimento, uma decoração, mas são artes feitas com mármore, inclusive aspectos originais da igreja, como trechos ali da pavimentação que foi concebida no século X. Vale a pena dar uma olhadinha para o alto e reparar em todos os detalhes do teto. Vale uma visita assim com calma ali na catedral. Explorando o Borgo, podemos ver uma universidade muito interessante, porque ela está instalada em um local que já foi um monastério franciscano. Hoje essa universidade é ligada à instituição lá de Bari. São outras universidades aqui na cidade também, mas essa aí tem uma cara bem especial devido à sua arquitetura. Aqui no interno da Universidade de Bari, só que na unidade de Taranto. Em um local incrível, parece até um palácio de nobres, e aqui se desenvolvem realmente cursos, não é brincadeira não. Além dessa universidade, tem outras aqui na cidade
também ligadas a Puglia ou a Taranto. Percorrendo a cidade, a gente atravessa um dos marcos também, bem ao lado do Castelo Aragonês, é essa ponte. Muito interessante porque eles chamam de Ponte di Revoli. Então ela se abre assim, dessa forma mais ou menos. Vocês estão vendo aí na fotografia, muito mais preciso para vocês verem tudo como que se desenvolve esse trabalho de engenharia. Essa ponte está instalada aí desde muito tempo, desde os anos 1800. Lógico que ela já foi atualizada, modernizada, mas o princípio é o mesmo. Ela serve o Mar Ionio até o que eles chamam ali de Mare Piccolo. É uma outra fração ali do mar, uma baía, onde passam, pessoal, aqui realmente passam muitos navios. Esse aqui é um dos portos mais importantes aqui, não apenas do sul italiano, mas de toda a Itália. A região teve um crescimento muito grande após a Segunda Guerra Mundial, onde foi instalada diversas indústrias. Ela traz muitos recursos, mas traz muitos problemas ligados à ordem de saúde mesmo, né? A ordem sanitária, como diz o italiano. Isso foi um problemaço para a cidade e ainda hoje a cidade carrega uma pecha, né? De cidade muito poluída. Ela já foi considerada uma das cidades mais poluídas de toda a Itália. A cidade vem se recuperando desse passado. Então aqui é um local muito interessante de se visitar porque ela tem essas duas caras. A parte mais antiga, né, o Borgo Antigo, e aqui a parte mais nova, que seria já dos 1800 para frente, aí pós-unificação italiana, onde a cidade conseguiu se desenvolver com bastante força. Aqui nós vemos uma outra cara da cidade, mas muito interessante e extremamente elegante. Sem dúvida nenhuma, um dos longomares mais belos de toda a Itália. Pessoal, que prazer caminhar aqui nessa área da cidade. Interessante que toda essa área foi reformulada, foi repensada nos anos 1940, durante a época de dominação fascista italiana. Então aqui era um local para a Itália se mostrar grande, bela, e nesse quesito eles conseguiram, porque realmente é uma obra magnífica, muito bem feita. Eram muitos arquitetos de qualidade nessa época, que inclusive, logicamente, continuaram trabalhando décadas depois aqui na Itália. Nessa área nós podemos caminhar em companhia da natureza e o mar aqui ao lado. Então é muito gostoso caminhar aqui. À noite também muito bem iluminado. As pessoas usufruem muito desse local. Tem também uma ciclovia. Enfim, é um local praticamente completo, né? E nessa praça de dimensões grandiosas, aqui se reuniam as pessoas durante os comícios. Então dá para imaginar aquele aglomerado de gente, cerca de 50 mil pessoas cabiam nesse local. E hoje é um local que é utilizado para paz, né? É um local de reunião social muito importante. Muitos detalhes aqui de sua construção, por exemplo, essas artes em ferro, foram inseridas aí no começo dos 1900 e desde então nunca foram substituídas. Mas caminhar aqui nesse lungomare é realmente algo inesquecível para quem visita a cidade. Além da parte acima do lungomare, que é belíssima, repleta de árvores e ciclofaixa, aqui embaixo tem uma área para pedestres também muito linda, cheia de natureza e que dá para caminhar um pouquinho mais perto do mar. Muito bonito. Depois seguem-se bairros mais periféricos, porém sempre com uma organização. É bem impressionante. Então vale a visita nos dois lados e aqui tem uma gama maior de serviços. Nós podemos passear aqui, observar o mar em diversas camadas. É um espaço de contemplação, um espaço de socialização e a gente também tem essa vista incrível para o Castelo Aragonês. Então é um local assim a ser visitado com tranquilidade. Deve ser visitado aqui e usufruído por todos. A cidade tem destaque também com relação aos produtos relacionados ao mar. Então aqui há uma indústria da pesca muito grande, então tudo muito fresco, né, relacionado aos frutos do mar. Vale a pena também pesquisar um bom restaurante, se acalmar um pouco e deliciar aqui as iguarias locais. Algumas instituições museais importantes, entre elas o Museu Arqueológico, que é um dos principais aqui do sul da Itália. Ele tem
mais ou menos 200 mil peças que eu consegui contar. Pessoal, vale a pena a visita, porque ali você encontra peças não apenas aqui da cidade, mas de toda a Península Italiana. Mas como vocês sabem, aqui já fez parte, né, da Magna Grécia, teve tantas dominações, então somente o sul italiano tem muita coisa aqui que você pode encontrar nos museus. Além disso, alguns aparatos, né, como 2 colunas gregas, ainda se encontram, aliás, ali do outro lado, no Borgo Antigo. Então, a cidade tem um aparato completo, a cidade, como eu disse, servida pelo transporte ferroviário e não muito distante de 2 aeroportos muito importantes para a região, que é o aeroporto de Brindisi e o próprio aeroporto de Bari. Pessoal, quero agradecer a todos os membros do canal, especialmente as pessoas que estão aí com a gente há um longo tempo, né, apoiando nosso trabalho. Eu agradeço a todos os apoiadores também. Até tocaram música aí. Agradeço também aos apoiadores do canal, sempre aí com a gente, pessoal que acompanha nas lives, antecipação dos nossos materiais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, compartilhem em suas redes sociais, inclusive nos seus grupos de WhatsApp. Se quiserem, deixem um like e compartilhem com os amigos. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos e grazie mille!